Oi, Denis, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? Boa noite, professor Antônio. Está me ouvindo? Boa noite. Sim, Desculpe, perfeitamente. eu estou pela primeira vez tendo esse prazer de falar com essas pessoas maravilhosas. Seja Tenho bem-vindo. contato sempre com o professor Walter e é um orgulho para mim, uma satisfação enorme estar podendo aqui ouvi-los. Muito bom, só isso. Boa noite, Denis. Obrigado. Seja bem-vindo. Boa sorte para vocês. Um grande Obrigado. abraço. Estou aqui Prazer ouvindo tê-lo aqui com a gente. tudo. Valeu. Obrigado. Muito bom. Você pede. Professor Walter, Boa noite, meu amigo. Tudo bem? esse tema, eu gostaria só de fazer assim, só uma pequena introdução da minha parte, da minha clínica, que é exatamente assim, como que a gente tem assim uma pequena penetração junto à polissonografia, né? E eu acredito, desculpe, eu estou um pouco em pé aqui, deixa eu colocar uma posição melhor aqui. Eu acredito que a polissonografia ela poderia nos dar uma penetração melhor na psiquiatria, né? Principalmente na parte de diagnóstico diferencial de depressão, de alterações mentais, né? Que é muito comum e muito confundidor para a gente que faz clínica e tem aqueles sintomas, a sintomatologia muito pouco precisa no sentido, ou seja, a polissonografia ela deveria ser mais bem aproveitada, com mais conteúdo para nos dar diagnósticos diferenciais. Eu tentei ser um pouco claro, mas eu não tinha, realmente me pegou de surpresa. Eu gostaria de, mais tarde, elaborar melhor a minha dúvida e aproveitar o máximo de vocês aí, que eu sei que são pessoas que estão na vanguarda da medicina do sono, e nos brindar aí com esse sucesso todo aí. Obrigado. Obrigado pela paciência de me ouvir. É isso, meu amigo. Imagina, Denis. O seu desejo é nosso também, viu, Denis? A gente conseguir tirar mais informações realmente que possa nos direcionar, né, num planejamento terapêutico, numa avaliação de tratamento em conjunto com alguma área médica ou com alguma terapia associada, sem dúvida alguma. E os estudos caminham para esse sentido, né? Tentando verificar características fenotípicas específicas em algum paciente, extraindo esses dados da polissono. E na parte de psiquiatria seria interessante, né, um paciente que tem, por exemplo, as fases alteradas, e isso ser um indicativo de que, por exemplo, é um paciente que pode estar desenvolvendo um quadro depressivo, ou ele pode estar desenvolvendo um quadro de alguma outra doença psiquiátrica, né? Seria ótimo, porque a gente já correria a indicar para os nossos colegas psiquiatras e assim ter um resultado mais favorável no caso da condução clínica, né? Sem dúvida. Posso estender um pouquinho a provocação? Opa! Vamos lá. Essa faz parte do último slide, tá? Eu acho que a gente tem que acrescentar algumas coisas sempre. E eu trabalho com criança e adolescente na rede pública, no consultório eu atendo adultos prioritariamente e também
mas eu acho que o tratamento das SALs deveria ser considerado uma questão da saúde pública, tá? Também. Deveria aumentar o acesso. Muda muito, tá? Em todos os níveis, desde acesso a tratamento cirúrgico para rinocinusite de repetição até o aparelho, né? Muda muito a vida do adolescente quando ele tem acesso ao tratamento. Então, eu acho que é uma questão para o futuro, a gente expandir a acessibilidade a isso. Sem dúvida. Com certeza. Bom, pessoal, já são 8h07 e eu acho que vamos começar, então, um pouquinho mais formalmente, apesar que nós estamos entre amigos aqui, sempre é um papo muito gostoso da gente poder estar junto, né? Mas vamos dar início, então, à nossa reunião. Hoje que será a última reunião do ano de 2020, né? Esse ano, como eu estava falando com o Valtinho, um ano tão atípico, mas foi um ano de bastante estudo, acredito, de bastante crescimento, de interesse, de conhecimento, né? De despertar para uma nova realidade, que é essa área do sono. Acredito que muitos até não tinham tanto contato com essa área. E um dos objetivos dessas reuniões que a gente faz mensalmente aqui do Núcleo de Estudo dos Distúrbios do Sono de Araçatuba, exatamente é isso. É de trazer informações, de trazer colegas como a doutora Adélia, né, que é um grande expoente na área da psiquiatria, que tem esse olhar mais específico na área do sono, a compartilhar seus conhecimentos e suas experiências clínicas com a gente também. Né? Então, aqui fica o meu convite para as próximas reuniões, né, a partir do ano que vem. Provavelmente a gente vai continuar no formato online. Antes da pandemia, eu estava fazendo as reuniões presenciais num grupo mais reduzido aqui com os colegas de Araçatuba, mas eu acho que vale a pena a gente estar compartilhando isso com mais colegas, né, abrangendo isso para o Brasil inteiro, como foi o nosso simpósio. Ficamos muito felizes, né? Praticamente colegas de todos os estados brasileiros estavam presentes no nosso simpósio. Foi muito gratificante. O Valtinho está aqui também, é um cara workaholic dentro da área do sono, né? Dá um trabalho danado, né, Valtinho? A gente organizar esses eventos, mas olha, quando a gente vê o resultado, a gente fica muito feliz, muito motivado a continuar. Às vezes, quando está chegando naquele estresse, a gente fala, não vou mais fazer, o ano que vem não... Mas depois que passa, é tão gostoso e a gente vê esse resultado tão sensacional que realmente nos enche de energia. Eu gostaria só de dar uns pequenos recados para vocês. Hoje eu tenho que fazer aquela partezinha chata aqui, né? A reunião, vocês sabem que online a gente tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente assim, para que a qualidade da transmissão fique perfeita, para que todos possam acompanhar da melhor forma possível. Então, eu peço para que durante a apresentação da doutora Adélia, ninguém ligue as câmeras, os microfones, né? A não ser que queira fazer uma pergunta diretamente. Adélia, a gente não combinou. Você prefere que as perguntas fiquem só no final ou as pessoas podem te perguntar durante a apresentação também? Não tem problema. Não, okay. Pode perguntar. Tá. Normalmente, assim, o esquema que a gente tem feito, a gente faz a apresentação e no final a gente abre para pergunta, para debates, né? Para todo mundo poder participar. Pode ser por chat, quem tiver vergonha de falar no microfone, mas pode abrir a câmera depois no momento das perguntas, né? Para a gente crescer junto. Que a dúvida de um, com certeza, vai ser a dúvida de mais pessoas. Ok? Então, eu só peço isso, né? Durante a apresentação, vamos deixar desligadinho ali os microfones, as câmeras. A reunião está sendo gravada, estou avisando a todos. Depois a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, do Núcleo de Estudos do Sono de Araçatuba, e a gente deixa lá para mais colegas reverem e verem em primeira mão também, tá ok? Então, hoje a gente tem, assim, uma felicidade muito grande de estar mais uma vez exercendo a nossa parceria com o nosso querido colega Walter Silva, né, de Bauru, todo mundo conhece. E, na verdade, a doutora Adélia está nos dando a honra hoje em virtude da questão do simpósio do Valtinho, né? Então, eu gostaria que o Walter fizesse as honras de apresentar a doutora Adélia para vocês,
E, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de todos. Agora não vai dar para ficar citando o nome de todo mundo, né? Mas já estão bastantes colegas aqui. Mas muito obrigado pela participação de vocês. E no final a gente volta para bater aquele papinho gostoso, ok? Valtinho, a bola é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos os colegas. E agradecer em primeira mão a parceria aí que nós estamos fazendo. É o segundo evento oficialmente, né? A gente já é parceiro há muitos anos, mas na plataforma é o segundo evento que nós estamos fazendo. Fizemos o evento com o professor Arnold Hoekman, da Holanda, e foi muito legal. E agora nós estamos fazendo mais essa atividade em conjunto. E essa atividade de hoje, ela faz parte da programação do nosso simpósio multidisciplinar, que aconteceu no dia 29 e 30 de outubro, e aí a gente, na época, no dia, teve um probleminha técnico, aí nós colocamos a aula da Adélia, em conjunto com os colegas do Núcleo de Estudos do Sono de Araçatuba, para fazer um fechamento em grande estilo final, porque, como bem disse o Fagnani, esse ano foi um ano de muitas anormalidades e dificuldades, mas, sem dúvida nenhuma, foi um ano de muito trabalho, muito crescimento de todos aí, porque nós nos vimos obrigados a partilhar e a conversar, e as ferramentas nós conseguimos aumentar o número de pessoas, né, participantes, de além-mar, inclusive. Então, então foi muito legal. E, lógico, a gente gosta de fazer os eventos online, presenciais. A gente pretende o ano que vem voltar, nem que seja numa forma mista, parte online e parte presencial. E aí essa aula hoje, então, encerra o nosso planejamento de todo o ano do Instituto Walter Silva e também do Núcleo de Estudos de Sono de Araçatuba, né? Coroando todo o trabalho do ano todo aí, com a palestra da querida Adélia, que já é nossa parceira nos cursos já há alguns anos, e sempre os colegas gostam muito da abordagem, porque ela é estritamente clínica, que é o que a gente faz, é o que a gente no consultório, a grande maioria. Então, isso faz uma diferença muito grande, como a gente consegue enxergar melhor o paciente e realmente conseguir verificar se ele tem uma necessidade ou não, para poder complementar o tratamento, porque a área da psiquiatria, realmente, agora com essa pandemia, então, o aumento de casos foi muito maior, né, de dificuldades no equilíbrio emocional e todas as comorbidades associadas. Então, é um momento de aprendizado muito ímpar, e eu agradeço, Adélia, mais uma vez, a sua disponibilidade, o seu capricho de participar com a gente e contribuir com o crescimento de todos na odontologia e na medicina do sono de uma forma geral. Muito obrigado e sinta-se em casa. Vamos lá. Bom, primeiramente, sim, eu vou agradecer demais o convite e gratidão enorme por poder participar e estar com vocês, tá? Olha, só um minutinho, eu vou ativar o mudo de todos, Adélia. Provavelmente você vai ter que habilitar o seu microfone, ok? Aqui, desativado o mudo. Perfeito. Vamos lá. Bom, depois do tremendo estresse que foi o simpósio, estamos aqui. Muito obrigada, Walter, pelo convite. Obrigada, Fagnani, e gratidão a todos vocês pela oportunidade de eu estar aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sono, insônia e comprometimento psíquico. Vamos falar um pouquinho sobre o sono regular, tá? Deixa eu colocar no modo de apresentação, que fica melhor para todo mundo. Então, você ainda não compartilhou a tela, tá? Nós não estamos vendo a sua tela ainda. Vamos lá? Espera aí. Aqui está como compartilhado. Então, descompartilha e compartilha novamente, Adélia, para ver. Isso. Legal.
Apresentação, tudo ok agora? Não está aparecendo sua tela. Eu acho que a hora que eu ponho em modo de apresentação, ela oculta, não sei por quê, Fagnani. Pode Então, deixar assim? sai do modo de apresentação, então. Isso. Isso. Aqui tá dando para vocês verem? Não, eu só estou vendo a sua câmera. Só a sua câmera. Compartilhar. Eu de novo. Ainda okay? não entrou. Não entrou ainda. Ainda é só você. Você está indo naquela telinha que tem a seta? Sim. Ela está habilitada, né, Fag? Tá habilitado. Aqui tá certinho. Tô aqui na setinha, gente. Aí clica em cima. Compartilhamento. Compartilhar conteúdo. O slide já está aberto? Já, né? Já está aberto, está aqui. E aí eu já não me vejo mais, eu vejo só o slide. Mas nós não estamos te vendo. Será que eu vou tentar tirar você de apresentador e colocar novamente. Vamos ver se pode ser alguma coisa aqui da plataforma. Só um minuto. Ok. Ó, aqui está dizendo que só organizadores... Não, ó, eu te coloquei como apresentadora novamente. Olhar, compartilhar conteúdo. Ok? Agora sim. Agora foi. Lucy, pelo amor. Vamos agora lá. Só põe o modo de apresentação agora. Ok. Aqui, tá ok? Perfeito. Sim, perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Sono regular. O que seria um sono considerado regular de qualidade? É um estado fisiológico, cíclico, reversível espontaneamente, que essa é a grande diferença entre o sono e o estado de coma. Tá? No estado de coma, não é com o estímulo básico que o indivíduo retoma a luz de consciência. O sono, ele acontece em 5 estágios fundamentais, onde eu vou ter modificações nos padrões de eletroencefalograma, que gradativamente vai tendo um alentecimento de ondas e um relaxamento, adquirindo planos mais profundos, até que a gente chega no momento do sono REM, tá? Onde ocorrem os movimentos rápidos dos olhos, e na realidade é uma reversão com uma aceleração desse padrão novamente. O que acontece? O sono, ele pode ser alterado, mas não evitado. Diferente, por exemplo, de uma função fisiológica que é o comer. Eu posso decidir não comer. Mas se eu decidir não dormir, depois de determinado momento, eu perco a minha função de vigília espontaneamente. Eu perco a atenção, eu perco a capacidade de manter a vigilância, eu perco o tono muscular, independente da minha vontade de não dormir. Esse ciclo de 5 estágios fundamentais, ele vai se repetir mais ou menos por 5 vezes durante uma noite, com uma duração de 90 minutos. Até por isso a gente fala, né, o sono ideal tinha que ter no mínimo 6 horas e meia. Vamos fazer 5 vezes 90, dá 540 minutos, dá mais ou menos 6 horas e meia, 7 horas de sono, tá? Durante esse período, eu tenho alterações do meu ritmo neuroquímico e eu tenho uma varredura e descanso das minhas funções fisiológicas e psíquicas. Ao longo da vida, existe uma variabilidade da minha necessidade de horas de sono, tá? Então, que vai desde o recém-nascido, que pode dormir de 14 a 17 horas, até os sêniores, que dormem de 7 a 8 horas ou menos. Esse gráfico vai dar uma ilustradinha nisso, tá? É claro, né, que a gente vai perceber uma mudança de proporção de sono REM e não REM, pelos mais variados motivos. Você imagina que no sono REM a gente está consolidando memória e no sono não REM a gente está liberando os nossos hormônios de crescimento, GH inclusive, tá?
Então, eu não tenho uma necessidade grande de crescer depois de uma determinada idade da minha vida, mas eu tenho necessidade de manter o trofismo, tá? Então, é importante dormir sim. Existe uma coincidência com os ciclos hormonais e o ciclo circadiano, e o sono ele vai funcionar como facilitador dos processos hormonais. Então, durante o sono, eu vou ter uma baixa dos meus níveis de cortisol e aumento de GH, TSH e melatonina. Durante as fases mais profundas, né, diminuem os níveis de cortisol, é secretado GH, e a melatonina, ela vai funcionar como um cronotrópico. Ela facilita outros processos hormonais e ela mantém um relaxamento e um resfriamento corporal. Até por isso, se a gente for receitar melatonina para alguém, é interessante pensar que ela não é uma droga, tá? Para que alguém vá pegar no sono. Mas ela facilita que se mantenha o sono. E mesmo assim, ainda é um pouquinho questionável, porque imagina uma coisa que é secretado a noite inteira, continuamente, eu vou tentar mimetizar isso numa única dose no início do sono, tá? E as funções psíquicas, que seriam função de manutenção da atenção ao despertar, a capacidade de adquirir e resgatar informações e a construção de memórias. Ele é psiquicamente um evento necessário dentro de condições improváveis. Você imagina que a gente anda, corre, organiza a vida e de repente chega um horário que você fala assim, para tudo, agora é a hora de eu dormir. Né? Então, muda o funcionamento num momento improvável da vida da gente, onde eu tenho que decidir por desacelerar estímulos, eu tenho que estar longe de estímulos. Distintos modos de funcionamento cerebral vão se apresentar no indivíduo que está privado de sono, tá? Principalmente no indivíduo que tem uma privação de um sono profundo, porque ele vai pouco consolidar a memória e a atenção. Esse slide eu ponho aqui, sempre para lembrar vocês do que eu vou falar lá para frente, até porque tem uma população nova aí, tá? Então, assim, todas as patologias psíquicas, elas são multicausais. E elas têm um modelo de ocorrência, tá? A gente vai basear o aparecimento de qualquer patologia no modelo psicodinâmico, comportamental e neurobiológico. Modelo psicodinâmico, eu acredito que determinado conflito vivenciado durante o desenvolvimento do indivíduo pode propiciar o surgimento de algumas patologias. Então, existem momentos específicos de fragilidade que vão fazer o indivíduo ter uma patologia específica. Modelo comportamental. Existem comportamentos que eu aprendo. Então, vou usar a ansiedade para exemplificar isso, que é muito mais fácil. Imagina que um bebê tem um momento em que ele passa a perceber que ele é uma pessoa diferente da mãe. Dependendo da maneira como ele vivenciou isso, ele pode ser uma pessoa mais ou menos ansiosa. Tanto ele pode perceber assim, não, puxa vida, tem alguém que vai vir cuidar de mim. Como ele pode perceber que ele está desamparado. Ele depende de alguém. E essa vivência, que vai depender da individualidade dele, da individualidade da mãe, pode propiciar ou não o aparecimento de uma patologia. O modelo comportamental. Existem coisas que a gente aprende pela observação, tá? Então, imagina assim, vai chover. Puxa, que legal, né? A gente vai ter água. Nossa, que delícia o cheirinho da terra molhada, né? E tem gente que pensa, puxa, vai chover. Que medo. Pode ter um raio, né? E aí a pessoa aprende que a chuva é um negócio não tão bom, que pode ter o lado bom e é ameaçador. Comportamentalmente, ela introjetou um medo. Só que isso tudo não vai acontecer se o indivíduo não tiver um modelo, uma predisposição biológica. E aí entra o nosso terceiro modelo, que é um modelo neurobiológico. Ele vai acreditar que toda patologia, tá? Ela tem 3 gatilhos disparadores.
Então, primeiro, precisa acontecer uma instabilidade e uma crise de ansiedade propicia outra, uma crise de instabilidade de humor propicia outra, uma crise psicótica propicia outra, tá? O uso do álcool, ele, infelizmente, ele predispõe, ele dispara patologias psíquicas variadas e a privação de sono. Por isso que é tão importante dormir de maneira adequada. Quem não dorme vai ter problema desde ansiedade, tá? E pode disparar até crise epilética, quem é epilético verdadeiro. Bom, falando sobre o sono, a gente vai falar um pouquinho do que é insônia, tá? É a dificuldade de iniciar o sono ou mantê-lo mediante uma oportunidade adequada. Por que é importante eu lembrar da oportunidade adequada? Porque eu preciso de um ambiente seguro, numa temperatura adequada, escuro, onde o indivíduo se sinta em segurança para dormir, tá? Se eu tenho um indivíduo e ele está submetido a uma situação de violência, às vezes ele não tem insônia. Se eu tenho um indivíduo e ele tem uma condição adversa variada, eu vou ter que ver essa questão, tá? É caracterizado como insônia também a dificuldade em retomar o sono após o despertar ou o aumento do número de despertares noturnos. Então, depois de determinada idade, é normal acordar no meio da noite com vontade de urinar, tá? Existe uma diminuição do tamanho da bexiga, uma diminuição do tono. Mas o que se espera? Que a pessoa volte e consiga retomar o sono rapidamente. Quando ela desperta, ela sai de um plano mais profundo, daquela semi-inconsciência e demora para retomar o sono, ela já interfere com a qualidade do sono. Ou então, quando a pessoa tem o despertar precoce matinal, então ela se programa para acordar às 7 e mais ou menos uns 30 minutos antes o sono dela passa. Só que ela passa e ela não está reparada, seguido de desconforto ou sonolência. Se a pessoa tiver qualquer um desses sintomas por no mínimo 3 noites durante uma semana, por no mínimo 3 meses, já é caracterizada uma insônia. E também a gente volta a ter, na classificação atual, uma relevância da quantidade de horas de sono. A gente já sabia que tinha isso, mas alguns anos atrás falava-se do dormidor curto. E a gente sabe que o indivíduo que dorme menos que 6 horas, ele se programou comportamentalmente para isso, mas não que seja suficiente, tá? Para o momento, estão proscritos os conceitos de insônia primária ou secundária, residual, paradoxal, aguda ou crônica. Por que é importante isso? E eu acho que um dia a gente retoma. Há um tempo atrás, na classificação diagnóstica, a gente tentava ver assim, o indivíduo te procurou porque ele tem uma insônia, ou o indivíduo te procurou porque ele é ansioso ou psicótico e tem uma insônia considerada secundária a tudo isso. Melhorou a insônia, se ele está dormindo pouco, a gente sabe que todas as patologias psíquicas podem ter um resíduo de sintomas. Então, você questiona se vale a pena mexer. Atualmente, esse conceito caiu por terra e é importante que ele conste em literatura. Porque já é feita a pergunta, até quando você vai tratar um paciente? Até quando você acha que ele não consegue mais melhorar? Por quê? Porque se o seu indivíduo está com a ansiedade sob controle, ou ele está não psicótico, integrado, tocando a vida dele, e ele te diz que, apesar de tudo, ele não está dormindo, não me importa se é uma insônia primária, secundária, se é residual, paradoxal, o que importa é que a insônia existe. Trata, porque se ele continuar não dormindo, para o próximo surto acontecer, não está faltando muita coisa. Ele está com o disparador ligado. A prevalência. Ela pode acometer todas as faixas etárias, mas o envelhecimento é um fator de risco, tá? Então, o que a gente tem visto? O indivíduo, conforme vai envelhecendo, ele perde a necessidade, ele diminui a necessidade de horas de sono. E se ele tem um mau comportamento em relação ao sono, uma má higiene do sono, isso tende a piorar com o envelhecimento normal.
Na idade adulta e adolescência, ela acomete mais mulheres do que homens. E aí a gente tem algumas diferenças em relação às consequências também. Mulheres geralmente queixam-se de muito cansaço, e é normal a concomitância com hipotireoidismo. Homens, eles tendem a fazer o abuso de substância psicoativa, eles começam com cafeína e outras substâncias para tentar manter o despertar, e eles têm muita irritabilidade. Na infância, as estatísticas são variadas, mas na infância o maior risco para tudo recai sobre os meninos, geralmente para insônia também, tá? Existe um aumento de risco com o passar dos anos. Ela se agrega em famílias, por aspectos comportamentais, psíquicos e fisiológicos. Por aquilo que eu falei lá atrás, a questão dos gatilhos disparadores, tá? Então, a gente vai começar a pensar, uma família que não dorme bem, ou que não dá tanta importância para a higiene do sono, ela também vai ter dificuldade de disciplinar o sono de crianças e adolescentes. Uma família que não dorme bem, se fisiologicamente ela é mais predisposta à insônia, ela pode ter filhos predispostos também. Uma família de indivíduos ansiosos e psicóticos, ela tem uma predisposição orgânica também a reprisar isso. Uma família que o pai ou a mãe dessa família tem uma ansiedade tratada, a gente pede para que ele observe o sono da sua prole, porque ele pode ser o primeiro sintoma, um sintoma pré-mórbido de alguma patologia que vai se manifestar num período de 2 a 4 anos posterior a um estado prodrômico, tá? E aí, se antigamente a gente falava em insônia secundária, né? Agora tem um nome mais bonito para isso, que é o contribuidor transdiagnóstico. Existe uma comorbidade bidirecional, com depressões, ansiedade, quadros psicóticos, a suicidalidade, automutilações e o uso de substância psicoativa. Ou seja, tá? A gente vai perceber que o indivíduo insone, se ele tiver uma predisposição, ele vai desenvolver mais rapidamente um quadro psíquico, e se esse quadro psíquico ele está aquiescente, vai ter uma piora caso ele não durma direito, e a insônia pode, inclusive, fechar um diagnóstico. Ele está mais sujeito a ter insônia também. Existe uma grande comorbidade com doenças físicas, e aí pelo menos 50% dos indivíduos apresentam como causa ou concomitância outra patologia psíquica. A insônia acomete 30 a 35% da população mundial, mas desses todos, somente 10% vão procurar atendimento com uma queixa espontânea, tá? Dificilmente alguém vai chegar no psiquiatra, por incrível que pareça, e dizer: meu problema maior é que eu não durmo. Meu problema maior é que eu estou muito preocupado, ou meu problema maior é que eu tenho uma taquicardia, e disseram que eu não tenho nenhum problema cardíaco, ou o indivíduo está psicótico com muito medo, e você tem que sempre lembrar de perguntar sobre como está o sono dessa pessoa, tá? E aí, por que a gente está aqui hoje? Porque 40% dos indivíduos que se queixaram ou foram rastreados e percebidos com insônia, eles estão com um padrão respiratório relacionado a SARS, tá? As consequências da insônia. A gente vai ter sintomas diurnos que acarretam riscos individuais e sociais, tá? Então, existe um aumento do número de acidentes, uma diminuição da produtividade no trabalho, um índice maior de absenteísmo, uma redução da qualidade de vida como um todo, uma diminuição da concentração e memória, um comprometimento da tomada de decisões, tá? Um incremento por tudo isso na utilização dos serviços de saúde de modo geral, por tudo. E predisposição às doenças orgânicas crônicas variadas. Organicamente, quem não dorme bem está com o ritmo biológico alterado e tem alterações hormonais compensatórias. A principal dela é o aumento do cortisol, e aí a gente tem um aumento de todas as patologias
que possam piorar com o aumento do cortisol, tá? Então, tanto o hiper como o hipotireoidismo, né? Geralmente o hipotireoidismo acontece depois de um período de hiper com uma falência tireoidiana, o diabetes, que ele pode ser precipitado por dificuldades de sono variadas, e quando o indivíduo já tem o diagnóstico fechado, não dormir adequadamente, ele piora o controle, as alterações de peso, que pode ser tanto a perda de peso, porque o indivíduo pode perder o apetite em alguns casos, mas muito na frente a gente vai ver o ganho de peso, a hipertensão arterial sistêmica, alterações de libido, que o indivíduo pode ter a diminuição de libido, mas pode ter um aumento patológico, com uma dificuldade de obter prazer, isso relacionado às sexonias, que a gente vai falar lá na frente, e uma queda de imunidade. O mais importante, tá? Por incrível que pareça, que é a maior deposição de proteínas beta-amiloide, inclusive no sistema nervoso central. Então, estava em estudo, já há uns 15 anos atrás, uma correlação entre o sono de má qualidade e o aparecimento precoce de quadros demenciais. Isso não está mais em estudo, isso já está comprovado, tá? O sono de má qualidade, ele já tem uma correlação com diabetes muito grande, com maior depósito de amiloide e com o quadro de Alzheimer no futuro. Não se sabe ao certo se o sono causou, se o sono precipitou, se piorou, ou se uma predisposição de maior deposição de amiloide já tinha como fator causar o sono. O que se sabe nesse momento? A gente precisa tratar. E que se o sono adequado não conseguir prolongar a vida produtiva do ser humano, se não conseguir trazer anos para a vida, pelo menos ele traz vida para os anos. Porque quem não dorme adequadamente vai ter uma diminuição da longevidade. As principais alterações psíquicas e comportamentais, algumas coisas já foram citadas, né? A redução de atenção e concentração, menor armazenamento e consolidação de informações, dificuldade de construção e resgate de memórias, isso é fácil de pensar, né? Aquilo que eu não presto atenção, eu não me lembro. E o que eu não me lembro, eu não armazeno. O que eu não armazeno, eu não consigo resgatar. O funcionamento mental, ele se dá em cadeia. Então, se uma parte está interrompida, o todo está prejudicado. Partindo daí, eu já posso pensar que a consolidação de conhecimentos é ineficiente. Isso na idade escolar é uma tragédia. Desempenho acadêmico e laboral insatisfatório, você imagina um adulto que não consegue lembrar do que ele precisa fazer. A escola, nem se fala. Prejuízo na capacidade de julgamento e tomada de atitudes. Isso não é só pela falta de conhecimento, mas também pela irritabilidade que o ser humano fica. As vivências afetivas disfóricas. O indivíduo tem um controle difícil das suas manifestações afetivas. Os acting outs, né, que são as atitudes sem pensar, as atitudes sem filtro, quando estão mediante um conflito. Então, que vão desde as agressividades até os adolescentes que se automutilam, geralmente é no período da noite, a hora que ele perde o sono. Os comportamentos auto- e heterolesivos, ideação suicida, o abuso de substância psicoativa, distúrbios alimentares, as alterações da libido. Então, tanto o indivíduo pode perder a libido, como o indivíduo pode acordar no meio da noite com a libido aumentada, acompanhado de uma agressividade e sem conseguir ter prazer com a atividade sexual, tá? E a piora das síndromes álgicas, síndromes dolorosas variadas. Faz uns 15 anos, mais ou menos, até então, todo mundo falava que a psiquiatria, de modo geral, funcionava de uma maneira meio empírica, pela observação clínica, né? Isso é uma coisa que até aconteceu mesmo, verdadeiramente. Mas há um tempo atrás, a gente tem se debruçado de procurar explicações orgânicas para isso. Se cada vez mais eu quero que um clínico preste atenção no funcionamento mental,
é interessante que eu também esteja munida de informações a respeito do funcionamento orgânico. E aí, hoje, já é comprovado que a falta de sono adequada, ela é causada, ela aparece mais em indivíduos que têm um aumento do funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Existe um aumento do cortisol circulante, existe um estado constante de hiperalerta, né? Um aumento da taxa metabólica e de temperatura corporal. Às vezes, né, tem a ver, né, que são os indivíduos ansiosos que não dormem adequadamente. O diagnóstico da insônia, ele é prioritariamente feito pela história clínica. Só que aí eu vou lembrar de novo, tá? Então, assim, o indivíduo, seja ele psicótico, ansioso ou deprimido, ele dificilmente ele vai chegar no psiquiatra se queixando principalmente de não dormir. Mas é interessante que eu sempre me lembre de investigar a história do sono dele. Pode ser utilizado instrumentos psicométricos, como o diário do sono padronizado, tá? E se eu já investiguei e eu não vejo a melhora terapêutica esperada, mesmo com medicamento adequado, ou a medicação adequada melhora o sintoma inicial e a insônia permanece, mesmo com os ajustes esperados, nesse momento está na hora de pensar em actigrafia ou polissonografia. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Sono. E eu acho que a gente vai ter que pensar em acesso melhor a esses exames. Acho que responde um pouquinho a questão do Denis lá para trás, no início da aula, né? Quando pedir a polissonografia, tá? Na suspeita de algum fator intrínseco ao sono. Então, o indivíduo está com ansiedade sob controle, ele não está alucinando, não está delirando, ele está com os sintomas de embotamento afetivo sob controle, vigência de medicação adequada, efeito colateral controlado. Então, é alguma coisa específica relacionada ao sono. Quando você tem a suspeita de uso de alguma substância, na suspeita de parassonias, o indivíduo acorda numa irritabilidade muito grande. Quando existe uma insônia não responsiva ao tratamento e as insônias de etiologia indefinida. Aqueles 50% que não tem uma patologia psíquica associada. Na anamnese, né, a gente pede para sempre lembrar especificamente sobre a insônia. Dificuldade de iniciar e manter o sono, despertar precoce ou sono não reparador. E as características clínicas da insônia, como o início, o curso, quais os dias da semana que o senhor não dorme, no que o senhor pensa antes de pegar no sono, né? O que está acontecendo? Quais as consequências nas diversas áreas da vida do paciente? Se ele tem dificuldade para chegar ao trabalho, se ele tem dificuldade para iniciar a atividade escolar, se acorda muito irritado, se acorda ou com muita fome ou sem fome, né? Os tratamentos realizados anteriormente e se houve resposta ou não, tá? A gente vai sempre lembrar dos 3 P's aqui. O que é fator predisponente, precipitante ou perpetuador? E aqui, principalmente, né, predisponente. O indivíduo tem que ter essa predisposição biológica, o gatilho disparador e a insônia fazendo parte da história. Precipitante, né, e alguma patologia, às vezes. Aconteceu alguma coisa de diferente? Já é um indivíduo ansioso e perdeu o emprego. Era um indivíduo ansioso e está tendo que vivenciar a pandemia numa situação adversa, tá? E o perpetuador. Já era um indivíduo ansioso, iniciou o tratamento, mas ele permanece com medo de dormir pouco, com medo da consequência do dia seguinte. É um indivíduo ansioso, vai ter uma prova e tem medo de não conseguir acordar a tempo, tá? Verificar comportamentos e hábitos diurnos e noturnos do paciente, o horário de deitar, levantar, a presença de cochilo diurno, voluntário ou não. Porque às vezes a pessoa não se queixa, mas o familiar diz assim, nossa, que estranho, né? Ele chega em casa, almoça, e se ele encostar, ele dorme. Às vezes ele não está querendo dormir. Ou ele dorme por 2 horas seguidas, logo depois do almoço.
Porque, assim, a gente sabe que um pequeno cochilo, até 20 minutos, ajuda a relaxar e retomar a segunda parte do dia. Cochilos maiores, eles vão propiciar a entrada em fase profunda do sono, ou pode significar um sinal de exaustão do indivíduo que não dormiu direito, acordou com um sono insatisfatório, na hora do almoço ele desmaia, e aí ele vai ter dificuldade de pegar no sono novamente à noite. Se o indivíduo faz exercício físico ou não, se ele ingere bebidas alcoólicas ou bebidas com muita cafeína, em que horário ele faz isso, e o ambiente de dormir e atividades. Observar as consequências, né? Se ele vem apresentando redução de concentração, memória, atenção, irritabilidade, sonolência diurna, fadiga e falta de energia. E a identificação de comorbidades clínicas. Porque, às vezes, aquele indivíduo que diz assim, estou tão ansioso, doutor, que minha pressão não controla mais. Às vezes, não é só ansiedade, tá? É também ansiedade com uma insônia associada. O tratamento, ele é sempre personalizado. Por quê? Daqui a pouquinho, para frente, eu vou falar sobre o efeito das medicações nos sintomas variados, mas isso é muito individual. Apesar da gente ter um padrão razoável, né, assim, tipo, benzodiazepínico faz relaxamento, alguns antipsicóticos fazem sedação, outros podem fazer ativação, ainda eu tenho uma resposta individualizada a isso. Então, sempre eu vou observar como aquele paciente responde. Então, tem paciente que toma haloperidol e ele fica um pouco agitado. Eu vou ter que mudar esse horário. Não adianta eu dar às 21 horas, eu vou ter que dar 19, 18 ou no meio do dia. O indivíduo que toma risperidona, ele pode ficar um pouco acelerado no início da noite. Outros vão sentir sono. Então, eu tenho que personalizar e individualizar. Mas mais do que isso, eu tenho que investigar se o indivíduo tem uma causa orgânica. Não adianta eu tratar ansiedade, depressão, transtorno bipolar, se o indivíduo for hiper ou hipotireoideu, diabético, enxaquecoso, ou se ele tiver uma patologia respiratória. Eu tenho que investigar, tratar e tratar às vezes concomitantemente, tá? Dificilmente vai ser uma patologia só. Investigar e tratar patologias psíquicas de base, tá? Eu acho que por isso é a mudança diagnóstica, né? Eu também não posso ter a ilusão de que tratando insônia eu resolvo depressão ou tratando depressão eu resolvo insônia. Eu vou ter que ter um olho atento para as duas questões que elas vão melhorar em conjunto. Intervenções não farmacológicas no tratamento, elas sempre vão vir em primeiro lugar depois de eu investigar a patologia de base, tá? Então, a gente fala em psicoeducação. De adultos a crianças, todos, eu primeiro preciso explicar a importância do sono. Mesmo que o indivíduo fale assim, não, mas aí eu acordo mais tarde, né? E à noite eu produzo melhor. Bom, todo mundo produz melhor à noite. Eu produzo melhor à noite. Só que eu preciso ficar na posição horizontal, eu preciso produzir hormônios e eu preciso da luz do sol. Isso tem que ser dito porque espontaneamente, voluntariamente, o indivíduo vai ter que abrir mão desse horário que ele acha que produz melhor, mas que está prejudicando as suas manhãs, tá? Exercícios de biofeedback e autorrelaxamento, que a gente vai remeter isso direto também para a higiene do sono, que é ensinar o indivíduo a relaxar e ele perceber a melhora disso. Então, banho, resfriamento do corpo, apagar as luzes, o ambiente seguro, tranquilo, roupa confortável, ausência de ruídos, tá? Restrição do tempo na cama. Com adolescente isso é meio complicado, né? O quarto deles é um verdadeiro QG. Tem televisão, computador, videogame, tem alguns que tem frigobar, a parede uma pintada de vermelho, a outra de preto, guitarra, bateria. Então, eles ficam na cama, eles comem na cama, estudam na cama, namoram na cama. Então, assim, não. A cama é para dormir e o quarto tem que ser um ambiente tranquilo. Restrição
do sono diurno, né? Observar que os cochilos de 20 minutos, eles propiciam um relaxamento preparatório, mas que um sono maior vai fazer o indivíduo entrar em estágios de relaxamento maiores. Ele pode ter um início de tarde sonolento, irritadiço e uma dificuldade para adormecer à noite. A necessidade de atividade física regular. Isso é uma coisa extremamente importante. Aquela observação de que a gente pode não acrescentar anos à vida, mas a gente precisa acrescentar vida aos anos, ela está muito ligada à questão da atividade física também. Vai manter o trofismo muscular, liberar as endorfinas e ajudar o relaxamento. O ideal que seja antes das 18. A gente está relaxando a guarda até as 20, tá? Porque a vida anda excessivamente estressante. Para vocês terem uma ideia, tá? Na Sociedade Brasileira de Sono, a coisa tá tão feia que ultimamente está valendo complementar essas horas na horizontal, às vezes, né? Por mais que tenha sido recomendado, com aquele cochilinho de 20 minutos, né? Ou, por exemplo, o paciente que está numa higiene do sono tão inadequada e diz que só consegue pegar no sono quando tem um fundinho musical, está ouvindo uma música. Não é o adequado. Mas é a única maneira para a gente iniciar seu tratamento? Então, você vai iniciar, eu vou aqui na psicoeducação e vou dizer que eu me preocupo, porque a hora que eu precisar retirar essa música, pode ser que você tenha dificuldade para pegar no sono, e a gente vai ter que fazer um treino número 2, mas eu preciso restabelecer de alguma forma, tá? Exposição à luz solar em horário adequado, tá? O indivíduo precisa ver a luz do sol, o indivíduo precisa sintetizar a vitamina D, e ele precisa desse marcador de tempo cronotrópico, e a higiene adequada do sono, que é um resumo de tudo isso. A higiene do sono, né? Então, a gente fala em horário regular para adormecer e acordar. Seria adequado que todo mundo marcasse o seu horário de encerrar a atividade, relaxar, fazer uma atividade monótona e ir para a cama, tá? Ir para a cama somente na hora de dormir e para dormir. Evitar ler, falar ao telefone, principalmente comer na cama, né? Aquele hambúrguer que vai dar aquele cheiro de bacon no quarto. Como que o ser humano relaxa, né? Ter um ambiente agradável, quarto escuro e silencioso, em temperatura adequada, o colchão adequado. Evitar café e bebidas estimulantes como mate, refrigerante de cola e cigarro no período noturno. Não tentar resolver problemas e nem planejar tarefas na hora que você está dormindo. Se você tem essa tendência, tenta anotar numa agenda antes de ir para a cama. Evitar o álcool, evitar exercícios físicos excessivamente estimulantes à noite, refeições pesadas, fazer atividades relaxantes e monótonas, evitar assistir TV no quarto, principalmente com programas violentos e excessivamente estimulantes, evitar luzes, estímulos visuais, tablets, computadores, né? E evitar o uso do celular, principalmente em crianças e adolescentes após as 20. Eu chego lá um dia, mas isso é uma coisa extremamente difícil, tá? As intervenções farmacológicas possíveis, tá? Vamos lembrar sempre que isso é individual. Então, os efeitos das drogas psicoativas no ciclo sono-vigília. Vocês lembram dos antidepressivos tricíclicos, que a gente utiliza, inclusive, para aumentar limiar de dor? Quem trata de ATM deve usar bastante, né? Que seriam os amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clorimipramina. Eles aumentam o tempo total de sono, mas eles aumentam também a latência para o sono REM. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a propaganda inicial é que não é para eles agirem no sono, mas esse efeito também é individual, e a gente sabe que a trazodona e a sertralina,
Elas aumentam o tempo total de sono, talvez porque diminuam a ansiedade, tá? Elas podem diminuir a latência para o início do sono, mas elas fazem um aumento da latência para o sono REM. As indicações são depressão, ansiedade, pânico, toque. Os antipsicóticos típicos e atípicos, eles vão agir no sistema dopamina. Então, assim, quais são os maiores exemplos dessa classe medicamentosa? O típico é o haloperidol, largamente utilizado ainda, tá? E a risperidona, que é o primeiro antipsicótico atípico que foi usado em larga escala. A gente tem muito clozapina, mas tem sido pouco utilizado hoje em dia porque ele dá muito efeito colateral, principalmente assim, uma alteração de crase sanguínea, tá? Eles aumentam o tempo total de sono, tem pouca interferência no sono REM, mas tem um aumento de ondas lentas. Eles são utilizados em quadros psicóticos variados, eles podem ser utilizados como estabilizantes de humor, eles podem, em doses pequenas, melhorar a ansiedade, tá? Mas também eles podem, como início de ação, dar uma agitação. Então, eu tenho que observar como vai funcionar para cada indivíduo, tá? Existem os agonistas melatoninérgicos, né? Então, tem a melatonina sintética que a gente usa e a agomelatina, o valdoxan da vida, que ele vai reduzir a latência do sono e auxilia na ressincronização. A agomelatina é um antidepressivo eficaz e a melatonina, propriamente dita, ela não vai melhorar a depressão, mas ela tem uma função cronotrópica, tá? A gente tem usado para auxiliar bastante em adolescente a manutenção do sono, mas eu sei que não resolve nem o quadro depressivo, nem o quadro ansioso. Se há uma melhora, é porque o sono melhorou como um todo. Os antiepiléticos, como o divalproato, eles têm sido muito utilizados como estabilizante de humor, tá? É uma excelente opção ao uso do carbolítio, tá? E tem utilizado para fazer o intercrise de enxaqueca. Eles reduzem a latência, eles fazem um aumento de sono de ondas lentas, e um dos principais efeitos colaterais é a sonolência diurna. Os agonistas seletivos de receptores GABA, que seriam as drogas Z, né, zolpidem, zolpiclone, eles fazem uma redução da latência do sono e eles não alteram o sono não REM. Eles vão induzir o sono. A pregabalina, esse aqui eu gosto dele pra caramba. A gente utiliza a pregabalina para quem tem uma dependência de benzodiazepínico, tá? E ele é um anticonvulsivante, e ele tá nos livros de psicofarmacologia como miscelânea, porque ele tem uma função analgésica, ele melhora o limiar de dor para alguma síndrome álgica, que vai desde o paciente neoplásico até o indivíduo que tem problema de coluna, compressão neural variada, neuralgia de trigêmeo. Ele é um agonista seletivo GABAérgico, né? E ele diminui a latência do sono e aumenta o tempo total de sono. Só que eu posso usá-lo também como estabilizante de humor, né? E principalmente para síndrome álgica e insônia variada. E os benzodiazepínicos? Ele tem uma ação inibitória do sistema nervoso central, diminui a latência, aumenta o tempo total de sono, aumenta a latência para o sono REM, diminui o número de despertares, interfere com a arquitetura do sono, porque ele provoca um relaxamento maior e pode ter o efeito residual. Só que eu vou fazer uma pausa para falar um pouquinho desses dois amiguinhos aqui, tá? As drogas Z e os benzodiazepínicos. Primeiro, drogas Z. Esse aqui tá fácil, tá? Por quê? Eu preciso lembrar sempre desse último slidezinho aqui. Se eu pensar especificamente em relação ao sono, sempre a medida comportamental é mais eficiente do que a medida farmacológica. Ah, mas o indivíduo não está dormindo. Bom, eu preciso fazê-lo dormir. O que é o ideal, tá? Eu posso entrar com a droga Z, orientá-lo
que o certo seria utilizar por 90 dias e ele vai fazer um treino de higiene do sono até que eu consiga fazer uma retirada gradativa. Benzodiazepínicos, os nossos queridos, os primeiros gabaérgicos. Quando eu fazia residência médica, há um tempinho razoável atrás, tá? Eles eram vistos assim. Então, vamos lá, mais atrás ainda, há uns 50 anos, eles foram inicialmente pensados em substituição aos barbitúricos para resolver a ansiedade, potencializar efeito de anticonvulsivante, tratar pânico, auxiliar no tratamento de transtorno de humor como uma boa opção, tá? Em substituição aos barbitúricos. Sem brincar com a Nani agora, Rô, que tá atrapalhando. Obrigada. Desculpa, gente, era meu filho brincando com a cachorra aqui do lado, tá? Há 25 anos atrás, porque eles têm um potencial dependenciogênico, eles eram vistos assim como a encarnação do demônio, tá? E há uns 10 anos já tinha aulas que era dito assim, ó, o uso de benzodiazepínico deveria ser proscrito. O que eu sei hoje em dia? Que quando bem indicado, tá? Por exemplo, quando eu preciso potencializar o efeito de um antipertensivo, quando existe uma característica e uma dose terapêutica controlada, eu não vou necessariamente propiciar uma dependência. Então, às vezes, eu preciso iniciar com um benzodiazepínico, por exemplo, quando eu estou fazendo o tratamento visando dependência de um indivíduo usuário de substância psicoativa, porque ele é a única droga substitutiva, tá? Ele se liga no mesmo sítio de metabolismo e ele é necessário. Quando eu vou iniciar um tratamento de um indivíduo com toque, que eu sei que o tricíclico ou o inibidor seletivo, ele vai demorar de 2 a 4 semanas para começar o efeito. Ele está bem indicado. Mas tem estudos que dizem que ele pode propiciar o Alzheimer, que ele dificulta a consolidação de memória. Existe sim o uso indiscriminado, sem indicação terapêutica, em doses abusivas. Pode precipitar o aparecimento em quem já é predisposto. Olha quantas variáveis. Agora, o uso em doses adequadas para iniciar o tratamento, em dose controlada, com o objetivo terapêutico. E aí, aquilo que a gente ama, né? Entre 4 e 6 semanas, no máximo, antes da gente iniciar a diminuição, ele ainda é uma opção terapêutica de razoável para boa, se combinado a um tratamento adequado, tá? Só eles vão fazer efeito no sono? Não. Os estimulantes, tá? Que promovem estado de alerta, aumento de atividade catecolaminérgica, né? Exceto as xantinas, por exemplo, cafeína e teofilina, que a gente utiliza, por exemplo, para crises de asma, tá? Bom, mas por que eu vou dar estimulante para alguém? Sendo que, por exemplo, para emagrecimento, né, deveria estar prescrito? Lembraram desse amigo aqui, o metilfenidato? Que é a droga mais efetiva no tratamento de TDAH, que tem uma prevalência muito grande? Então, eu não posso negar tratamento, mas eu tenho que saber que ele aumenta o tempo de latência do sono, tá? Que eu tenho que utilizar principalmente nas primeiras horas do dia. Às vezes, eu preciso de uma segunda dose quando o indivíduo vai iniciar alguma atividade acadêmica, dependendo do metabolismo dele. Mas eu também não posso me esquecer que ele também tem uma resposta na nossa conhecida síndrome das pernas inquietas, e que tem indivíduo que chega a precisar de uma dose de metilfenidato para conseguir pegar no sono, que também é para ser usado por um tempo limitado.
tá? E que eu preciso orientar a família que, caso esse indivíduo vai ter que usar metilfenidato, mais ainda eu tenho que ter uma higiene do sono adequada. Os antihistaminérgicos, tá? Todos eles, ao ligarem-se ao receptor H1, apresentam um efeito sedativo. A gente tem medicamentos mais seletivos, mas também vai depender da individualidade de cada um. Então, tem gente que tem sono, por exemplo, se tomar loratadina. Não precisa ser a prometazina, né, que esse dá sono em todo mundo. Mas a prometazina ela é largamente utilizada na psiquiatria porque ela combate um efeito do uso de antipsicóticos, que é a impregnação neuroléptica e a acatesia. Eu não sei se vocês já viram alguém com movimento repetido das pernas ou um movimento mastigatório repetitivo. Então, às vezes, a gente potencializa com o uso de antihistaminérgico, a prometazina, tá? É o carro-chefe deles. E aí, quando alguns pacientes, a gente vai dar prioridade quando eles têm insônia residual, porque ele tem um efeito sedativo. A melatonina, né, que hoje, assim, isso dá briga. Eu tive uma amiga que quase brigou no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Ela é um neurohormônio encontrado no sistema nervoso central, ela tem os níveis aumentados antes do início do sono, mas ela tem um nível de secreção contínuo durante toda a noite. Essa é a primeira grande questão em relação à psiquiatria. Eu não consigo mimetizar o efeito natural dela. Então, o que a gente acredita? A gente utiliza em doses pequenas, tá? De 1 a 3 miligramas, quando o objetivo é manter o sono, tá? Endócrinos, outros clínicos vão ter outras indicações, ok? Eu estou falando especificamente da psiquiatria. Mas ele vai não inibir, em doses pequenas, a secreção do seu hormônio natural durante a noite, tá? Ele é mais estudado por geriatras e endocrinologistas, ele ajuda a restabelecer a arquitetura do sono em idosos, quando ela já é deficiente, tá? O maior efeito é na manutenção do sono, e o que sim é comprovado é que diminui o estresse oxidativo, regula o apetite, previne degeneração celular. Mas, né, tudo tem um mas. Há 5 anos atrás dizia-se, a gente reforçava o não melhora, depois era para reforçar o é interessante dar porque vai diminuir o estresse oxidativo e é cronotrópico, e a partir do último ano, a gente precisa tomar cuidado com a alteração do metabolismo lipídico de adolescentes e pode interferir e inibir o funcionamento gonadotrófico. Eu nunca tive ninguém que apresentasse atraso da maturação sexual, tá? Mas já tive sim, não sei se eu consigo dizer nesse momento que é o ovo ou que é galinha, a manutenção da obesidade e a dificuldade de ganhar peso, ao contrário do que eu esperava, na associação de melatonina com risperidona, por exemplo, tá? Fica para o próximo ano, a gente continua pesquisando, certo? De novo, né, que pensando especificamente em relação ao sono, sempre a medida comportamental, ela é mais eficiente do que a farmacológica. Eu vou tratar, sim, o que tem de base, vou associar algum medicamento que potencialize o sono, mas eu preciso educar esse indivíduo para dormir. E eu sou meio desbocada, tá? Quando eu atendo os meus pacientes, eu acredito que as pessoas só vão conseguir se tratar quando elas souberem por que eu tô dando cada medicamento. E, ultimamente, eu tenho conversado claramente com um adolescente assim, ó, eu posso aumentar a dose. Você vai sentir mais sono, mas você precisa treinar. Porque daqui para frente, aumentar a dose equivale quase eu te amarrar com uma corda. E não é por aí. Você também precisa colaborar. As considerações que a gente sempre pede para lembrar, né, para psiquiatras, observar a falha terapêutica, farmacológica e comportamental. Às vezes está na hora de eu procurar ajuda, tá? De um outro especialista, seja ele o dentista, o otorrino, o clínico,
ou observar se não tem mais alguma coisa nessa dificuldade de sono. Sempre investigar sono e patologias associadas, quando a despeito de melhora de sintomas de humor e comportamentais iniciais, permanecem as queixas quanto ao sono. Não é só ter uma visão, é uma palavra muito ruim, tá? Comodista. Meu indivíduo não está mais tendo crise de ansiedade, não está alucinando, o toque está sob controle, ele só não dorme mais do que 6 horas, eu preciso lembrar que ele pode entrar em crise novamente, que isso é um disparador e que podem haver problemas de base tratáveis, tá? Eu não posso pegar simplesmente, ficar feliz, me acomodar e saber que ele pode viver anos a menos e ter uma piora significativa da qualidade de vida. E quando os efeitos colaterais da terapêutica suplantam os benefícios, eu tenho que dar uma dose tamanha de medicamento que ele acorda sonolento o tempo todo. Então, alguma coisa está errada, tá? Medicamento bom é aquele que o paciente toma e ele não percebe que está tomando, que ele vai para você na consulta e diz assim, preciso mesmo tomar? Eu não sinto nada de diferente. Não, mas não é para sentir, tá? É para você tomar e tocar a tua vida. Para os dentistas, né, a gente sempre pede para questionar a história pré-mórbida ou concomitante. Então, o indivíduo que te procura com um problema de má oclusão, mas ele é excessivamente ansioso, retraído, cheio de medo, com pouca adesão à terapêutica. Quando ele tem reações exacerbadas de inadaptação, resistência a procedimentos, né, a gente vai pedir para você insistir na sua terapêutica, mas tentar investigar o porquê que é que ele não aceita um aparelho, né? É muito íntimo essa questão de você introduzir alguma coisa na boca de alguém, observar essa pessoa. E é um contato terapêutico íntimo que não tem que de modo nenhum ser desprezado. Então, se você perceber a ansiedade, perceber uma preocupação que vai além da normalidade, medo, é hora de pensar em pedir ajuda, tá? A psicoeducação sempre, né, orientar sobre o custo-benefício do uso do aparelho, e aí tem paciente que vai dizer, nossa, meu Deus do céu, eu vou dormir desse jeito, né, com esse aparelhão na boca, na frente da minha namorada? Mas é necessário, né, você vai melhorar tanto, você vai acordar bem. É um aparelho, pode ser discreto, e não é isso que vai justificar, que vai abalar tanto assim sua autoestima. E uma outra coisa, né, eu tinha posto isso logo cedo, eu tenho trabalhado muito com criança na rede básica de atenção. Então, há um tempo atrás não existia profilaxia odontológica, hoje tem. Não se existia um número de encaminhamentos adequados para uso de aparelho ortodôntico, hoje tem um número ainda insuficiente, mas tem. Mas a questão do tratamento das SALs com uma visão adequada, ela pode ser uma questão de saúde pública, tá? Antes de terminar, eu não podia fazer nenhuma apresentação sem falar um pouquinho disso, do sono na pandemia, tá? Então, é uma observação epidemiológica já documentada em vários estudos que houve uma piora global na qualidade e tempo de sono. Por quê, né? Para alguns indivíduos sobrou tempo e faltou parâmetro, porque a atividade social e a atividade profissional fez falta. Para outros indivíduos, por exemplo, né, acho que quem está assistindo, a gente teve que aprender coisas. A gente está sujeito a intempéries, a gente teve que aprender a se comunicar pelo computador, pensar no que vai ser dos nossos pacientes. Então, houve um aumento do motivo para a gente estar ansioso. Então, houve aumento também na incidência, prevalência, agudização de quadros depressivos, de ansiedades, automutilações, sentimento de desesperança. Em quem a gente vai confiar, né? Ideação suicida e surtos psicóticos, não só nos pacientes, nos profissionais de saúde também. As causas são múltiplas, tá? Vai desde a questão biológica, porque houve uma quebra da rotina e do ciclo circadiano de todo mundo, e a questão fenomenológica, social e existencial. Nós estamos com uma sensação de desamparo. Não é engraçado hoje eu lembrar que eu tive uma senhorinha no consultório
que ela estava angustiada e a família pedindo uma autorização para levar o netinho para visitá-la, isso com 60 dias de quarentena. E aí, de repente, eu morrendo de medo, porque tem toda uma questão dos meus colegas infectologistas, assim, ó, você vai dar banho no neto, mas vai aproximar os dois de volta pela questão da saúde mental de ambos. Mas eu posso dizer que eu me senti com medo de tomar essa atitude e fiquei muito feliz quando o neurologista, que também a avaliou, amigo meu, dizia assim, não, ó, a Adélia está com razão, ela está mimetizando um quadro demencial porque está sozinha. E ser humano nenhum vai sobreviver desse jeito. Então, a gente vai ter que pensar em maneiras, tá? Como abordar isso? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer o fenômeno e a necessidade de abordagem. Mais do que nunca, a gente vai ter que discutir muito, conversar, pedir opinião, trocar experiência, concordar, discordar, falar de novo e pensar no que está acontecendo. Estimular ao máximo a disciplina possível, né? Então, assim, a manutenção de rotina, de horário de sono, alimentação, atividade física, ou contato social dentro do possível. Manutenção da espiritualidade, sabe? Então, assim, eu tenho que ter uma crença maior, e deixar o indivíduo dizer, ai, olha, muito obrigada, doutor, mas é Deus. Não, acredito, tá? A gente precisa disso, desse contato para manter a sanidade mental dos nossos jovens e dos nossos idosos. O suporte familiar e social, ele precisa entender que mesmo não podendo ver todos, vai ver alguns, vai ver separadamente, tá? Que ninguém tá magoado, que a gente pode até marcar uma reunião da família no quintal, mas algo tem que ser feito. O bom uso das redes sociais, né, manter informado sim, mas o bombardeio de informações pesadas é uma coisa complicada. E reconhecer e apontar as ocorrências positivas. Nossa, pai, que bom que o senhor teve a sabedoria de se manter afastado, que bom que o senhor teve a iniciativa de pedir para o meu filho tomar banho antes de dar um beijo, que bom que o senhor consegue dizer que sente falta, né? Mostrar para as crianças que a disciplina propiciou aprender coisas, mesmo distante da escola, né? E a gente vai ter que observar os nossos fenômenos de crescimento, de superação de dificuldade. E quando um amigo disser assim, mas eu não estou vendo nada de positivo, eu estou com muita raiva. Então, pelo menos, permitir que a pessoa se manifeste, tá bom? As perspectivas terapêuticas, né? Sempre a gente pensar na avaliação global do ser humano, numa tentativa de maximizar a eficiência de tratamentos e minimizar o uso de medicamentos e efeitos colaterais. Eu sou contra e fico muito preocupada, a gente não tem que endemonizar o uso de medicamento, mas também eu não posso minimizar algum efeito colateral e achar que só isso resolve. As medidas comportamentais são mais do que necessárias. Pensar um tratamento conjunto para melhorar a aceitação do tratamento, tá? Então, tanto o indivíduo prioritariamente com uma patologia psíquica que não melhora de modo algum, ele vai precisar de um acompanhamento clínico ou com o dentista, com o otorrino, com o endócrino, como da mesma forma um indivíduo que não adere a esses tratamentos pode precisar de uma ajuda psíquica, tá? É muito comum no CAPS infantil a gente receber adolescente diabético, a gente receber adolescentes de modo geral que não aceitam terapêuticas, como adultos também, como eu gostaria que os dentistas encaminhassem os pacientes que se recusam a usar o aparelho, porque pode existir uma resistência também psíquica. Investir sempre em medidas terapêuticas comportamentais, né? Reduzir o tempo de tratamento farmacológico específico para o sono. Uma coisa é utilizar um benzodiazepínico potencializando um estabilizante de humor. A outra coisa é utilizar só porque ele não dorme, tá? Isso sim pode propiciar uma dependência, porque eu não estou administrando a causa básica, eu não estou administrando o comportamento. Até por isso, a gente gosta do termo medicamento e não remédio. Remédio parece que é a panaceia para todos os males, né? E observar o padrão de sono como um possível diferencial diagnóstico. Isso para a gente é muito importante. Então, às vezes, o indivíduo está ansioso, mas ele permanece sem dormir. Ele não teve um bom padrão de adaptação ao medicamento ou à terapêutica.
Ou o indivíduo está ansioso, ele está bem adaptado, mas ele permanece sem dormir. É hora de rever o diagnóstico. Ou ele tem uma patologia respiratória, ou ele não é só ansioso, ele pode estar psicótico, ele pode ter o transtorno bipolar, tá? E isso não é defeito depois de uma primeira observação. Mais do que nunca a gente trabalha com o conceito de hipótese diagnóstica, porque isso para sempre vai ter que ser revisto, principalmente em adolescentes, tá? Não falei para vocês hoje, né, mas a gente, de uma próxima vez, vai ter que falar do padrão de sono do adolescente, até porque agora o sono agitado, para a próxima classificação, já vai ser caracterizado como uma categoria nosológica, ou seja, uma doença à parte, tá bom? Eu sempre termino com uma frase, mas em época de pandemia, né? Então, assim, por uma sociedade com mais disciplina e menos rigidez. Eu vou dar o exemplo, por que eu pus isso? É pelo que eu tenho vivido no CAPS. A gente está num momento de muita insegurança. E eu tenho contado muito com o apoio dos meus colegas psicólogos na hora de trabalhar a higiene do sono, né? Com pessoas que estão acometidas por medo. Então, eu fiz umas coisas meio não muito adequadas como psiquiatra, mas que foi o que resolveu o problema. Então, tentar ver assim, ó, por que você não está dormindo? Dá um passo atrás. A primeira noite você dorme com os seus pais. Depois você restabelece o sono. E aí a gente volta a fazer tudo. Você vai ficar no seu quarto, primeiro com alguém, depois sozinho. Mas a gente precisa olhar para o nosso fenômeno do momento, que dirá para crianças que têm sido vítimas de violência, vítima de abuso, idoso com medo do abandono, tá? Eu tenho uma paciente, ela é uma figuraça, tá? Ela trata de uma ansiedade residual, ela é uma paciente bipolar que só foi diagnosticada muito mais tarde, mas ela é uma adolescente de 95 anos, tá? Isso aí, 95. E ela vinha se mantendo muito bem, obrigada, até o início da pandemia, e por uma questão fenomenológica, aquele medo daquilo que para ela é muito presente, da morte, ela começou a entrar em desespero. E aí eu tive que combinar com a filha dela, e ela melhorou novamente, né? Uma voltinha de carro de vez em quando, confesso a vocês, arrepiando de medo, tá? Reaproximação da família. Inicialmente, a filha dormiu no mesmo quarto, depois voltou a se afastar, porque apesar dos 95 anos, ela é muito independente. Preciso confessar para vocês, há uma semana ela veio me visitar pessoalmente no consultório. É claro que foi um dia que eu combinei com a secretária, não tinha ninguém nem antes nem depois, mas porque até pela manutenção da vida ela precisou ter a rotina dela restabelecida. Inclusive aquela visita uma vez por ano no psiquiatra, né, já que eu não havia desde a última semana de fevereiro, tá? E também, né, eu sempre vou dizer, pela possibilidade de o sono ser um momento de acolhimento e não somente uma questão de disciplina, tá? Os nossos adolescentes têm que aprender que dormir é muito gostoso, não é uma perda de tempo. Eu agradeço imensamente pelo acolhimento e pela oportunidade, gente. Quando eu fazia residência, eu ouvia assim de um professor que o psiquiatra que não estuda desenvolvimento, que não estuda o infanto-juvenil, ele não vai conseguir ter um bom entendimento de psicopatologia. E hoje eu vou plagiar meu professor e vou dizer assim, o psiquiatra que não estudar sono e que não observar sono em todas as fases da vida, ele não vai fazer uma psiquiatria eficiente. Obrigada, gente. Esses são os meus contatos. Muito bem, Adélia. Nossa, eu que agradeço. Que show, Delinha. Show de aula. Gente, eu preciso agradecer a vocês, tá? Tinha uma previsão de chuva, não choveu. A minha conexão ficou aqui.
eu vou contar que eu dormi preocupada a noite passada. Estamos aí. Fez privação de sono, né? Nossa Senhora, por extrema preocupação. Correu tudo dentro da normalidade, foi ótimo, Adélia. Perfeito. Muito obrigada, gente. Queridos, eu tenho que pedir um pouquinho de desculpa para vocês, porque eu acho que parece que o nosso chat não funcionou novamente, né? Aqui, para mim, ele aparece, mas o Valtinho até me alertou que ele não ficou disponível para vocês. Então, eu peço a gentileza que cada um, quem quiser fazer as perguntas, tem um ícone com uma mãozinha na barrinha de ferramentas aí, só aperta a mãozinha ali para a gente poder dar prioridade para todos, né, fazer as suas perguntas. Então, a partir desse momento, Adriana, fique à vontade. Magnani, só um momento. Desculpa. Acho que o chat dá para habilitar nas opções de reunião, onde você coloca palestrante, então que habilita o chat. Ah, sim. Eu vou dar uma conferida aqui. Enquanto isso, Triste se eu não te visse. Enquanto isso, a gente pode ir dando sequência nas perguntas. Oi, eu gostei muito, Adélia, quando você falou, eu sou ortodontista, né? E os pacientes que têm medo de usar aparelho, não só da odontologia do sono, mas pensar em orto também, de abordar, você falou a importância de fazer um acompanhamento psiquiátrico. Como eu posso abordar o paciente que tem o medo, que não quer ou que se recusa? Bom, tá conseguindo ouvir? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, tá? Então, primeiro, nem sempre eu vou conseguir psiquiatrizar todo mundo. Agora, um indivíduo que tem um excessivo medo, tá? Uma excessiva sensibilidade à dor, um medo da dor, medo do dentista e uma não adaptação à terapêutica, algum problema tem, tá? Então, o indivíduo, ele não pode perder de vista uma questão que a gente aprendeu com o tempo, né? A gente vive com adversidades, mas viver não é tão desconfortável desse jeito, ao contrário, viver traz desafios, mas as coisas podem ter um conforto, eu tenho uma força em mim para apresentar adversidades. Então, virou piada na humanidade o medo do barulho do motorzinho. Mas quando você chega para uma criança e diz assim, olha, existe um medicamento que vai reduzir sua dor, tá? Essa dor pode ser pequena, você pode sentir a picada, você vai sentir um formigamento, vai ser uma dor que você suporta, ok? Tá, e essa criança consegue superar isso. A gente vai dar espaço para ela chorar, para ela se manifestar, mas a hora que ela não consegue, tranca a boca, entra num processo evitativo. Crianças ansiosas, elas não se referem assim, eu estou muito preocupada. Elas trazem a clínica, elas suam frio, elas fazem birra, elas têm insônia, pesadelo, aversão da figura do dentista e elas ficam agressivas. Então, é hora de pedir ajuda. Às vezes, perguntar para a mãe, isso sempre acontece? Eu tenho uma questão específica aqui? Vamos pedir ajuda para alguém? Tá? Porque isso, às vezes, modifica a viabilização do tratamento ou não. Tá? Claro que vai aquela questão. Sempre você vai dizer para a pessoa, olha, pode doer um pouco, sim. Vai ser um pouco desconfortável, sim. Tá? Diga, Luiz. Respondi? Deixa eu pôr meu som aqui. Inverti minha câmera, peraí. Respondeu, sim. Pronto. Adélia, obrigado de novo, parabéns, foi muito bom. Bom te rever, bom rever todos os amigos. Adélia, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. A gente está ouvindo hoje que interferências, principalmente no sono REM, eles impactam diretamente no humor da pessoa. Né? Queria que você puder falar alguma coisa a respeito disso.
Então, assim, ó, vamos voltar lá numa parte da aula que eu acho extremamente importante, tá? O indivíduo sem patologia de humor alguma. E ele tem um número insuficiente de horas de sono REM, tá? De momento de sono REM, ele vai ter uma má consolidação de memórias e uma irritabilidade muito grande durante o dia. Então, é o chefe que berra, é o funcionário que berra, tá? É o funcionário que não consegue trabalhar com determinada regra, é o estudante que tem alteração de memória. Então, é específico, é só o sono? Disciplina do sono, tá? Às vezes é necessário medicamento ou não para restabelecer. O indivíduo que já tem o transtorno bipolar, qual que é a característica do transtorno bipolar? Todas as manifestações diárias de humor, a entonação afetiva, ela sai do controle desse indivíduo. Ele não fica triste, eu posso ficar muito triste, arrasada com uma notícia ruim, mas eu sei que não é culpa minha, eu sei que isso vai passar, e eu vou continuar mantendo alimentação, trabalho. O indivíduo deprimido, ele fica com uma total dificuldade de sentir prazer, tá? O indivíduo maníaco, ou irritadiço, ou ansioso, ele já não dimensiona as capacidades dele. Então, por isso que eu preciso medicar com estabilizante de humor para restabelecer esse controle. Mas se ele permanecer insone, com uma diminuição do sono REM, esse controle é muito frágil e eu já posso ficar esperando outra crise, tá? Então, agora a gente trabalha cada vez mais com a possibilidade de diminuir o número de crises ao longo da vida, diminuir resíduo de sintomas e o indivíduo ter uma vida normal, né, dentro da média, que esse termo é esquisito. Então, antes não era normal? Não, vamos falar, não vamos ter medo dos termos. Normal. Eu preciso restabelecer o sono. Isso é meta também no tratamento de transtorno de humor. Respondido sua pergunta? Joia. Muito bem. Mais alguém? Adélia, então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A gente vê na clínica, principalmente assim, né, hoje com crianças que têm problemas de distúrbio respiratório, né, obviamente, consequentemente do sono também, tem um quadro psíquico muito parecido com o tal do TDAH, que você até citou aí durante a sua aula, né? E a gente observa assim, que muito dessas crianças são tratadas com medicamentos, quando na realidade existe a questão do distúrbio do sono. Eu gostaria que você fizesse alguma abordagem, assim, no sentido de teria algum detalhe a mais que poderia dar essa diferença para a gente na clínica do paciente que tem o TDAH realmente, ou que realmente o problema dele é o distúrbio do sono? Então, eu acho que a primeira coisa, tá, é a observação clínica atenta, tá? Existe um número muito grande de indivíduos com TDAH não diagnosticados e não tratados, tá? E no polo oposto, existe um número de crianças, né, depois do TDAH, ninguém mais tem obstrução nasal, ninguém mais tem palato em ogiva, ninguém mais tem falta de educação, tá? E ninguém mais tem falta de disciplina. Então, até quando você trata especificamente de TDAH, você vai ter que investigar todas essas causas. Ah, mas isso é comorbidade. Só depois de 4 semanas de intervenção terapêutica adequada, se não teve melhora, aí você vai dar metilfenidato. Então, crianças ansiosas, a primeira coisa, observação clínica. Dá uma olhadinha para o formato do rosto do seu paciente. Aquele palato em ogiva, aquele nariz com cara de tomadinha, tá? Aquela criança que vem fungando no seu consultório, irritadíssima. Ele pode estar tendo um quadro alérgico horroroso. E isso não vai propiciar melhora, de jeito nenhum. Aquela criança que tem os dentinhos todos apinhados,
a família precisa ser orientada. E eu posso dizer que é função do psiquiatra batalhar ferrenhamente para que esse tratamento seja feito, tá? Senão, não tem melhora. Inclusive, tá? Existe uma recomendação de você não medicar e jamais tentar sedar crianças com rinocinusite, adultos com patologias respiratórias variadas, porque você pode propiciar, né, episódios de apneia e um agravamento ainda maior e uma dificuldade ainda maior de dormir, porque aí ele passa a ter medo, tá? Porque eu acordei sufocado e, na realidade, ele estava sufocado mesmo, ele estava de nariz entupido, né? E não adianta dar ansiolítico, não é ansiedade, é nariz entupido. A ansiedade pode estar junto também, mas ninguém dorme feliz de nariz entupido. Na verdade, o terror noturno é um dos sintomas, né? Tanto do respirador bucal, né? E realmente vai ser extremamente comprometedor. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma abordagem? Obrigado, viu, Adélia, pela resposta. Imagina. Bom, gente, eu gostaria imensamente de agradecer a presença desse pessoal todo, né? Dr. Fontanelli, Dr. Antônio Fontanelli, que é o meu parceiro aqui na coordenação do Núcleo de Estudos do Sono, está aqui presente com a gente. Muito prazer, querido. Bom ter você aqui com a gente. Grandes nomes como o Luiz, que está aqui na nossa tela, Marcão, lá do Espírito Santo. Grande abraço, querido. Sandra, de Recife, né, Sandra? Ratinga. É isso aí, Dr. Jack, lá do Uruguai, sempre participando com a gente, muito bom. Dr. Jaro, né, que está aqui participando no grupo, muito bom ter você. Muito obrigado. E, Valtinho, você gostaria de falar alguma coisa? Parece que você queria interpelar aí. Sim. Bom, Adélia, é sempre muito bom te ouvir e a gente sempre tem sempre agrega, né? Eu posso ouvir você todos os anos que a sua abordagem é diferente, é contemporânea, é atualizada, é do dia a dia, né? Que para nós faz uma diferença muito grande. E você tocou no assunto, né? Você falou dos dois principais distúrbios, você falou demais, mas você enfatizou bastante a insônia e a apneia do sono, né? E hoje existe até uma classificação, elas são tão prevalentes no mesmo paciente que tem uma terminologia agora em inglês que é COMISA, né? Que é Comorbid Insomnia Sleep Apnea, o paciente que tem apneia, que tem insônia, é astronômico a quantidade de pessoas que sofrem dos dois males, né? E às vezes a gente, no atendimento do paciente, e nós dentistas do sono abordamos e tratamos os distúrbios respiratórios do sono, mas temos que ter olhos para poder saber se aquele paciente está tendo algum outro distúrbio concomitante, como, por exemplo, a insônia, né? E encaminhar para fazer um tratamento cooperado, um tratamento combinado. E isso é muito importante. E normalmente eu gosto muito de encaminhar para psiquiatra para verificar essa parte da insônia, porque essa somatória de medicamentos que o paciente às vezes toma por outros motivos, ela vai interferir no sono, porque interfere na latência, interfere na qualidade, interfere na arquitetura, né? Então, uma dica assim que você pudesse dar para que, quando a gente vai analisar o paciente, não ficar olhando só para o ronco e para a apneia dele, né? Você já colocou aqueles itens lá, que sempre coloca, é muito legal, e assim, os olhos que o dentista tem que ter, pensando, né, numa possível interação psiquiátrica, como que a gente deve dizer, o Luiz até perguntou mais ou menos isso, mas como que a gente pode levar o paciente a entender essa baita importância que tem de fazer esse tratamento em conjunto com o psiquiatra. Então, assim, o que a gente espera quando você institui uma terapêutica? Eu espero que meu paciente melhore. Se ele não melhora, algo aconteceu.
ou eu vou ter que lançar mão de outro recurso, ou eu tenho que ter uma observação de aquilo que extrapola a minha possibilidade, né? Eu acredito sempre, né? Então, você vai observar se o paciente está ansioso, se ele tem uma má adesão, né? Qual seria a causa dessa má adesão? Coisas que eu já tinha dito anteriormente, né? Uma coisa que eu costumo fazer, quando eu fazia primeiro ano de faculdade, eu preguei uma frase, né, que era: amo o instante presente. Eu até trouxe para vocês. E quando eu fazia residência, eu preguei outra frase no meu quarto, que eu era cheia, assim, né, toda poeta, que é: o ser humano adquire força quando ele admite as suas incapacidades ou as suas dificuldades. Então, Walter, eu fico muito tranquila, tá? Até quando eu recebo paciente vindo de outro psiquiatra, de dizer: olha, eu não tenho nada de diferente para oferecer para o senhor. Ou eu preciso trocar uma opinião com meu colega porque nós vamos observar você em momentos. Ou, principalmente, né, você já andou recebendo paciente meu quando eu digo assim: extrapolo meu conhecimento. Eu preciso de um dentista, eu preciso de um otorrino, porque faça eu o que fizer, você não vai melhorar. E isso é necessário, tá? E você precisa priorizar isso, né? Então, eu acredito que a gente consegue uma adesão melhor quando explica mesmo: olha, eu não tenho condição de mudar o formato do céu da sua boca, tá? Do seu palato. Eu não tenho condição de te fazer dormir bem se durante a noite você relaxa todo, e é para relaxar, mas não fez atividade física, está acima do peso, está roncando, não dorme bem, você vai acordar ansioso, você vai acordar irritado. Então, eu preciso dizer para ele: olha, até aqui eu vou, mas eu preciso de mais gente. A gente não consegue trabalhar sozinho, tá? Muito bom, muito bom. Fechou com chave de ouro. Doutora Adélia, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, comparando pesadelos, paciente que tem pesadelo recorrente. Eu tenho uma paciente que ela fez tratamento, está fazendo tratamento comigo de disfunção temporomandibular, tem bruxismo, dor miofascial, e eu agora chegou num ponto que eu precisei da avaliação de um neurologista em medicina do sono, porque a queixa dela é que ela tem dias que ela acorda muito cansada, mas que ela tem muitos pesadelos. Pode estar associada com a apneia de sono, pode ser uma proteção do próprio sistema nervoso dela, assim como o bruxismo, para diminuir essa hipóxia que ela possa fazer. Eu não quis pedir uma polissonografia porque eu achei que já estava entrando numa área neurológica, psiquiátrica, né? E que eu acho que eu vou confrontar com isso, mas de uma forma médica que vai vir ao meu encontro. Primeiro eu tratei a parte de dor dela, mas não está concluído o tratamento dela, porque ela tem essa queixa muito relevante. Então, tem alguma relação? Tem duas explicações para o pesadelo, tá? Então, assim, se o paciente continuar tendo apneia, você imagina que ele leva um susto e acorda de uma vez. Se ele é ansioso, ele pode acordar com um pesadelo. São dois extremos, então vale a pena a polissonografia, sim, tá? Vale a pena com o neuro. Existe uma outra questão que pode acontecer. Vamos supor que ele tem uma polissonografia normal e neurologicamente não exista nada. Se for um paciente com uma predisposição psíquica e tiver uma vivência conflitiva anterior muito grande, a hora que o paciente está melhorando, é normal acontecerem pesadelos. É como se o inconsciente dele faz uma faxina, tá? E ele traz os conflitos à luz de consciência. Às vezes, numa conversa com um psiquiatra, isso dá uma aliviada, tá? Então, assim, você pode estar revivenciando ou vivenciando algum conflito. Como é que está a sua vida? Tem alguma coisa que te marca anteriormente? Uhum.
Se você percebe que é um paciente que permanece muito ansioso e tem uma vivência conflitiva intensa, ele vai ter que ir para terapia com o psicólogo ou um psiquiatra que tenha formação como psicoterapeuta. Certo. A gente não pode esquecer que ainda é uma questão necessária, tá? E que as coisas andam meio juntas aí. Mas então é interessante que se investigue o sono, porque Sim. pode ser uma proteção do próprio sistema nervoso às crises de apneia que ela faz. Sim, você imagina que ela sente um chacoalhão, tá? Vocês já tiveram paciente que fala, eu tô relaxando, parece que eu sinto um chacoalho, tá? Essa queixa, que ele se protege, tá? Ele tá relaxando, ele para de respirar, ele acorda imediatamente. Não tem indivíduo que acorda feliz, gente. Gente, obrigada. Imagina. Verdade. Mais alguém, queridos? Vamos fazer a nossa foto de... Oi, desculpa, Sandra. Não, só agradecer, né, a oportunidade de ouvir uma palestra tão maravilhosa. Muito obrigada. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada de terem ouvido. Se você excelente. Manda foto, eu estava aqui ligando o celular para bater a foto. Ia pedir todo mundo, vamos ligar as câmeras para a gente fazer umas fotinhas. E olha, depois, se vocês postarem nas redes sociais, marca a gente, tá? Marca o Núcleo do Sono, o Valtinho, a Adélia, né? Para a gente se compartilhar. Vamos lá, todo mundo, ligando as câmeras. Valtinho, arruma o tupete aí que tá meio de lado. É isso aí, queridos. Atenção, X. Já pensou, Wagner e meus amigos de Araçatuba me vendo? Olha só que chique, hein? Queridos, obrigado mais uma vez, Adélia. Nossa, foi acima de qualquer expectativa. Imensamente oportunidade, gente. Muito obrigada. Nossa gratidão por você ter toda essa disposição de compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Como o Valtinho disse, eu também já te assisti algumas vezes lá em Bauru e realmente é sempre muito bom te ouvir, sempre enriquecedor. Espero poder contar com você outras vezes aí, em outras oportunidades, para estar sempre ajudando a gente nesse crescimento de conhecimento aí nessa área. Pode contar comigo. Tá bom? Gente, boa noite, obrigada. Adorei. Muito obrigado. Vou desejar um final de ano de muita paz, saúde a todos. Agora aqui online, oficialmente, a gente só vai se ver em 2021. Espero que todos tenham uma ótima passagem de ano, com muita saúde, próximo aos seus, se não pessoalmente, virtualmente, mas todos com muita saúde, com muita paz, muita luz, muita proteção. Deus abençoe todos vocês, gratidão por todo esse companheirismo do nosso ano de 2020 e que 2021 a gente esteja cada vez mais próximo, ok? Fiquem com Deus. Beijão. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. Depois eu compartilho o link da aula de hoje, tá? No YouTube. Valeu. Beijão a todos. Tchau, tchau. Zuim, grande abraço. Zuim estava aí com a gente, viu, Valtinho? Abraço, Luiz. Abração. Grande Marcão.